a minha ideia hoje é a gente aprofundar, né, nessa percepção do que a água traz para a gente de sentidos, qual que é realmente ou pode ser, né, podem ser, porque um arquétipo tem muitas faces, né? O que podem ser os sentidos que a sereia, a presença da sereia pode trazer para nós dentro do nosso inconsciente, e aí a gente vai chegar no canto das sereias também. É importante a gente entender também um pouco a nossa estrutura, né? Então, a gente tem a nossa consciência, tem o subconsciente, tem o inconsciente. Por que esse inconsciente é tão representado pelo mar, pelo oceano? Porque é realmente como uma camada que quando você olha, né, assim como a parte da superfície da água, né, de um mar, quando a gente olha, a gente não faz ideia do que está dentro, né? E ali dentro daquela camada, quando a gente mergulha, quando a gente ultrapassa essa película superficial de um espelho d'água ou do oceano, a gente se encontra com um universo inteiro onde existem milhões de seres diferentes. E se a gente vai lá no profundo do oceano, a gente sabe que existem animais, que existem seres que os homens ainda nem têm conhecimento da existência deles. Nesse universo que é tão insondável, que é tão imenso, que está, né, debaixo dessa película, né, quando a gente atravessa essa película superficial da água, esses seres, eles são aspectos do nosso inconsciente. E aí, que inconsciente é esse, né? A gente tem o inconsciente individual, ou seja, as minhas referências de infância, as minhas memórias, tudo aquilo que eu vivi e experienciei. E aí a gente pode pensar tanto nessa vida como para quem acredita em outras vidas também. Então, todo esse conteúdo que eu já vivi, que eu já experienciei, ele está presente no meu inconsciente individual. E a gente tem o inconsciente coletivo, que é onde a gente encontra esses arquétipos, essas imagens simbólicas que estão presentes desde o início da humanidade. É importante a gente lembrar que nós somos um coletivo, que nós somos essa consciência, esse conjunto, nós não estamos isolados, né? Então, essa memória da humanidade, ela é parte da minha memória também. Ela também influencia, ela também está presente, ela também atravessa as minhas experiências, assim como as minhas experiências, elas também compõem esse inconsciente coletivo. As minhas criações, as minhas manifestações, elas são parte dessa criação coletiva, né? Não tem como a gente, né, separar uma coisa da outra. E aí os arquétipos são essas imagens que têm muitos significados. Não são significados tão literais e fechados, né, como caixinhas, como preto e branco, como a gente muito aprendeu, assim, né, a ter esse pensamento racional e extremamente categórico. Então, isso é aquilo, né? Que tem muito a ver, inclusive, com o pensamento aristotélico, né, de que A é A e A não é B, ou seja, peixe é peixe e humano é humano. Não tem como haver, por exemplo, um ser híbrido, vamos dizer assim, dentro de um pensamento estritamente aristotélico, moderno, né? Então, nesse modo de pensar, a gente não consegue apreender, entender ou se aproximar dos sentidos arquetípicos, porque o arquétipo é o contrário disso. O arquétipo, ele engloba muitos sentidos, muitas vezes para nós contraditórios. Só que dentro do nosso inconsciente, essa ideia de contradição, ela é mais tênue, ela não existe realmente. Quando a gente pensa em coisas muito polarizadas,
Se a gente vai para a consciência maior, essa polaridade, ela não existe dessa forma. Assim como dentro do pensamento aristotélico a gente aprendeu que uma coisa é uma coisa e não pode ser a outra coisa, na realidade, dentro do pensamento quântico, dentro do pensamento cósmico, não é assim, né? Então, os opostos, eles estão, na verdade, apenas trazendo um aspecto de uma mesma coisa, como uma moeda que tem duas faces. Uma moeda é uma moeda. E ela tem duas faces. Então, seria mais ou menos por aí. Nesse universo, então, do nosso inconsciente, em que a gente se encontra com essas imagens, a gente também se encontra com aspectos da humanidade e com aspectos do nosso ser, né? E dentro desse universo não existe essa ideia de certo e errado ou desse julgamento, né, de dizer que isso é ruim, isso é bom. Na verdade, são imagens, são experiências, não existe esse julgamento. Dentro do mar e dentro do oceano, tudo está ali integrado. Não existe isso de um ser mau ou um ser bom, ou uma onda que é boa ou outra que é má. Não existe esse julgamento. É tudo uma coisa só, é tudo oceano. Então, quando a gente mergulha no nosso inconsciente, a gente se encontra com esses aspectos que muitas vezes não estão integrados. Porque a gente aprendeu que aquilo não era bom e que era melhor a gente esconder, ou porque a gente aprendeu que aquilo não faz parte do meu universo, né? Por exemplo, uma sereia, pode ser, se eu estou dentro de uma religião que não acredita nesses seres, por exemplo, e esse ser aparece para mim, né? Ou não vai aparecer porque eu não permito. Enfim, dentro desse nosso inconsciente nós encontramos muitos conteúdos. E a sereia é esse ser híbrido que media, que conecta o nosso inconsciente com o consciente. É como se a sereia fosse essa figura que consegue, que já fez toda essa trajetória, que conhece profundamente o oceano e que também conhece o lado de fora, né? Ela também está ali vivendo e percebendo esse outro universo. Então a sereia, ela nos convida a fazer esse mergulho nesse nosso inconsciente, em nós mesmos. Esse inconsciente é parte do que nós somos, ele não está, né, apartado disso. O nosso inconsciente, ele está presente dentro do nosso ser, né? E quando a gente integra esses aspectos, quando a gente integra, né, essas facetas do meu ser que estão inconscientes, ou seja, que eu não vejo, só que elas estão ali, eu sou mais íntegra, né? Eu estou mais inteira, né? E aí eu tenho mais condições de saber da minha potência, de saber das minhas habilidades e de me conhecer. Eu me reconheço, eu me conheço. E aí eu respondo com muito mais integridade também às experiências dentro da minha vida. Eu já não mais estou à mercê do que acontece e do que vem de fora. Eu entendo que eu manifesto, né? E aí eu tenho uma outra perspectiva, né? Eu tenho uma outra possibilidade de atitude em relação à vida. A gente tem o arquétipo da sereia presente em muitas culturas, né? Desde aqui na América, de uma forma geral, na Europa, na Ásia, na África, no Japão, no mundo todo a gente tem a presença da sereia. E é interessante como que em várias histórias as sereias têm um papel muitas vezes
de castigar, né? Muitas vezes de levar os homens, né? De seduzir e levar para o fundo do mar dentro das histórias, né? E ela também tem histórias que são muito diferentes. Por exemplo, a gente vai encontrar mitos com as sereias que trazem uma faceta muito mais maternal, uma outra faceta das sereias que traz elas como seres que são importantes dentro da criação do mundo, como é o caso, né, da mitologia angolana. E é interessante que a mitologia angolana, a sereia, ela tá dentro do universo angolano há mais de 4.000 anos, e eles entendem que veio do Egito Antigo, né? Então é uma referência do Egito Antigo. Ou seja, esses seres estão presentes dentro do universo, né, humano há muitos e muitos e muitos anos. E aí, um texto que é uma referência forte da presença das sereias para nós é o texto em que Ulisses, né, que é a saga de Homero, em que a Odisseia, em que Ulisses ele está voltando para casa e ele tem que atravessar aquele, né, mar com as sereias, e aí ele tampa os ouvidos para não ouvir o canto das sereias. No caso, as sereias aqui, elas têm asas, na verdade, né? E ele também se amarra no barco, porque ele sabe que se ele for, né, ele vai para o fundo do mar, né? E existe também uma ideia das sereias como a prostituta, como esse ser que realmente vai simplesmente seduzir os homens para, né, ter relações sexuais com ele. Então essa ideia da sereia com a sexualidade, ela capa muito, né, esse arquétipo, porque ele é muito mais que isso, né? E a parte mais importante do arquétipo da sereia é ser esse convite da gente com a gente mesmo, né? Nada tá fora, e é importante a gente sempre lembrar disso. O arquétipo da sereia não é algo fora de nós, é um aspecto nosso, é um aspecto do nosso inconsciente. E o canto das sereias é uma expressão, é a expressão profunda da nossa voz, é a expressão profunda da nossa alma. O canto das sereias é o seu canto, né? Então, quando a gente experimenta se conectar com essa imagem, com essa possibilidade, né, de percepção da vida, de consciência, né, que é a sereia, a gente pode se encontrar com facetas nossas que a gente nem imagina, né? E que são extremamente poderosas. Poderosas não no sentido que muitas vezes a gente entende essa palavra poder de manipulação, não é isso. Poder para mim é amor. Então, para mim a sereia, o canto da sereia é um canto de amor. É um canto de amor porque ele convida a integração. E integração também é amor. O amor, ele não exclui nada, né? É a origem de tudo, assim como a água. As águas também são a origem de tudo. A água é um arquétipo gigantesco em termos de sentidos e possibilidades, muitos para nós antagônicos, como vida e morte, e que na verdade, como eu disse, né, no início da live, nada mais é do que a faceta de uma coisa só, né? E a água, ela traz esse elemento primordial que está presente em tudo, que está presente em toda a vida, que é geração, que é criação e que somos nós. Lembrando que nós somos 70% mais ou menos aí, né, de água. E esse elemento está presente em toda a vida. Se a gente pensa no oceano, toda a vida surgiu dentro do oceano, se gerou dentro do oceano, desde os primeiros micro-organismos que foram
né, se desenvolvendo até chegarmos, né, nesse estágio que nós estamos hoje de manifestação de vida. E aí dentro de nós, as águas elas trazem um papel que é muito similar, que é esse de geração, de criação, né? E quando a gente inclui, né, os nossos aspectos, quando a gente integra as nossas facetas, as nossas essências, a gente tem um poder criador muito mais ampliado, a gente tem um poder criador muito mais expandido. Eu achei interessante que eu fiz uma pesquisa rápida no Instagram, né, nos stories, perguntando isso, né, assim, o que a sereia representa para você? E a maior parte das pessoas respondeu sedução, né? E de fato, essa imagem da sereia como esse ser sedutor ficou muito forte no nosso imaginário, né? E aí tem uma coisa interessante, porque sedução, né, o sentido da palavra sedução é quando a gente pega uma pessoa e leva para outro canto, desvia a pessoa do caminho dela, por dizer assim. Porque do sere é guiar e esse prefixo se traz um sentido de separação. Então é como se a gente tirasse, guiasse né, um outro ser, apartando ela do seu caminho, do seu próprio caminho. Carlinha, eu me lembro de gostar e tem uma energia de encantaria mesmo para mim. Para mim também, Carlinha. E aí, para mim, é diferente essa ideia de encantamento em relação à sedução. Eu nunca senti as sereias como seres nessa ideia de sedução. Para mim, era muito mais nesse sentido de encantamento. E aí é interessante porque encantar, que vem do latim incantare, também pode trazer esse sentido de sedução, de magia, de você transformar, né, um outro ser em outra coisa, você transmutar, né, um outro ser em outra coisa, e também no sentido de você maravilhar o outro. Né? E para mim as sereias sempre foram nesse sentido assim de maravilhamento, né? Por quê? Né? Por quê? Eu acho que, e aí eu quero saber de vocês também o que vocês sentem, o que vocês acham. Por que as sereias são essas figuras que trazem tantas sensações para tanta gente? Não é para todo mundo. De todo modo, é para uma grande parte das pessoas, né? Talvez principalmente mulheres, ou posso estar errada. O que será que a sereia tem que encanta tanto a gente ou traz essa curiosidade em relação a esses seres? O que vocês acham? No meu sentir, né, eu percebo que tem muito a ver como realmente uma imagem da nossa alma, assim, como um aspecto nosso profundo que aparece, que surge ali e que já é por si só esse convite para a gente mergulhar em nós mesmos. Para mim, vai muito nesse sentido. Eu quero contar um pouco sobre a voz, sobre esse canto das sereias, né? Na última live que eu dei, eu falei muito sobre a nossa voz, né? Sobre esse aspecto da nossa voz que ele, quando está conectado com o nosso coração, com o nosso sentir, com a nossa verdade, ele tem uma entonação muito própria, né? E que a gente vai aprendendo a perceber na nossa voz quando a gente está com uma entonação, por exemplo, que causa estranhamento, que são entonações que não são nossas, que a gente, como uma máscara, assim como a gente aprende a usar máscaras sociais para viver na sociedade, a gente também acaba usando máscaras vocais, por assim dizer. E a voz da sereia
É justamente essa voz que é expressão autêntica e genuína do nosso ser, né? Então, a voz, o canto da sereia, ele encanta porque é algo que a gente deseja. A gente deseja ser genuínos, autênticos e sermos quem somos. E ao mesmo tempo, a gente aprendeu a ter muito medo disso e a ser um milhão de outras coisas, exceto o que nós somos mesmo, né? Dentro dessa sociedade. Carla, ao mesmo tempo que me parece algo novo, também parece que elas me convidam a voltar para casa. Isso deve ser por conta dessa relação com as águas. Sim, e para além da relação com as águas, esse voltar para casa que você diz, para mim é esse voltar para você mesma, que é a nossa casa, somos nós, né? Então você é a sua casa, eu sou a minha casa. E eu concordo plenamente com você, eu também sinto assim, que é esse convite a gente voltar para a gente mesmo. E o canto das sereias, nesse sentido, é essa expressão, né, do nosso ser, a possibilidade. Vamos pensar assim: o canto da sereia é a possibilidade que a gente vê ali, né, nesse ser, de expressão genuína do nosso ser. É a nossa própria voz, de uma certa forma. Por isso é também tão emocionante, porque quando a gente experimenta essa nossa voz genuína, essa nossa voz autêntica, a gente se emociona muito, porque você sente tudo se transformar dentro de você, você sente tudo vibrar dentro de você, quando você flui com a sua voz, com essa voz, a sua voz de sereia, vamos dizer assim. Vocês já sentiram isso? Faz sentido aí para vocês? O que significa para vocês o canto das sereias, né? Ou vocês não tinham pensado sobre isso ainda? Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou seguindo aqui. E aí eu achei muito interessante porque eu encontrei nas minhas pesquisas alguns textos de Deleuze, Guattari e Nietzsche, que são filósofos, né, e também no caso de Deleuze e Guattari, além de filósofos, né, eles também trazem uma proposta diferente de psicanálise também, pós-psicanálise, na verdade. E eles falam, né, também desse arquétipo da sereia como um processo de desenvolvimento humano, como se nós estivéssemos dentro de um desenvolvimento em que nós fôssemos nos tornar sereias, como se a sereia fosse a imagem de uma possibilidade de consciência e de ser humano que está mais desenvolvido, que está mais além do humano como a gente conhece hoje, né? Que é esse humano que tem muitas programações, que tem muitos conteúdos inconscientes e que não está íntegro, ou seja, que tem muita coisa que, né, não sabe sobre si mesmo, que não conhece sobre si mesmo. Então, o Deleuze e Guattari trazem a ideia, a imagem da sereia como um processo de devir, ou seja, de vir a ser, né? Então, a gente, dentro dessa aventura que é a gente acessar o nosso inconsciente, a gente reconhecer esses seres e todos esses aspectos nossos inconscientes e integrá-los, esse processo eles chamam de um processo devir sereia. Eu achei super interessante e inusitado, que eu não conhecia. E é interessante mesmo porque tira também, né, amplia, na verdade, essa imagem das sereias pra gente, que acabou que dentro das últimas eras, né, na humanidade, ficou restrita a imagem das sereias a esses
a esses sentidos maléficos, entre aspas, né? E a esse sentido que separa, que aparta, ao invés de integrar, a gente cria separação, né? Então eu não consigo perceber a sereia como um aspecto meu, eu entendo como um ser muito estranho que, sei lá, leva homem para o fundo do mar, sei lá o que esses seres fazem, né? Ou de extremo encantamento também, em que a gente entende a sereia como uma divindade, e aí também a gente, né, cria uma separação, né? Tá fora de mim. Então, essa ideia de devir sereia que o Deleuze e Guattari trazem, eu acho interessante justamente porque desfaz essa projeção, né, e traz uma possibilidade de integração desse arquétipo. E aí, no sábado, que é amanhã, no caso, já, eu vou oferecer uma aula em que a gente vai experimentar justamente esse devir sereia, de alguma forma, né, dentro de um processo de voz, de corpo e voz. Então, como que através do meu corpo, do meu movimento, da minha voz, eu posso perceber, eu posso entrar em contato com esse arquétipo que é parte do meu inconsciente, que é parte do meu ser. E como que eu posso, através da conexão com esse arquétipo, também acessar essa minha voz, né? Esse meu canto, esse canto que é a expressão do meu ser, que é a expressão mais genuína do meu ser. Então, essa é a proposta da aula de amanhã, e vai ser das 9 às 11 da manhã, e vocês estão todos e todas convidadas. Dênia, que surpresa! Bem-vindos também todos que entraram, participaram. É isso. E eu espero que vocês estejam comigo também amanhã. Vai ser um prazer ter vocês comigo, tá bom? E é isso, gente. Querem perguntar alguma coisa mais sobre a sereia, sobre o que eu contei aqui, trazer mais alguma percepção de vocês para a gente encerrar? Para quem chegou por último e quiser depois, né, acompanhar, eu vou deixar né, essa live gravada também, então dá para aproveitar, dá para pegar depois. Alguma pergunta? Qualquer coisa também podem seguir falando comigo lá pelo Instagram. Só me mandar um direct, tá bom? Foi ótimo estar com vocês e a gente se encontra em breve para mais papos, tá? Um beijo!